Então, como é que a gente raciocina, né, diante de uma doença endócrina que acomete crianças, que é a puberdade precoce? E aí, qual que é o começo, né? Qual que é o princípio de tudo? O princípio de tudo é você entender como que se examina uma criança, como que se avalia uma criança, quais que são os parâmetros de avaliação de uma criança, né? De uma criança normal, saudável. Então, né, retomar ali conhecimentos da pediatria básicos, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, uma vez ultrapassado esse primeiro obstáculo, né, de saber, gente, como é que eu avalio uma criança? O que é parâmetro objetivo? Como que eu analiso, né? A estatura de uma criança, o peso de uma criança, como que eu determino se isso é normal, se isso é alterado, enfim, como que eu ploto essas informações nas curvas de crescimento, para que serve, né? Aonde que a curva de crescimento é útil para mim, para eu avaliar uma criança, enfim, esses parâmetros aí, né? Isso é uma primeira coisa, né, para quem quer aprender sobre endocrinologia pediátrica. A primeira coisa é ter uma noção sobre como se avalia uma criança normal, né? Quais que são os parâmetros para se avaliar, como que se verifica o crescimento, como que se verifica o desenvolvimento, né? Como é que você examina? Bom, beleza. E aí, passou dessa etapa, então, que é uma primeira conjunção de fatores aí você já tendo isso em mente, aí você vai começar a pensar nas condições patológicas, né? Então, hoje aqui, eu vou te mostrar como que você desenha na sua mente um panorama para você compreender a puberdade precoce, para que essa história faça sentido para você, né? E aí você tenha os elementos necessários para você, quando você for conduzir um caso, para você saber, né, quais as ferramentas que você usa de investigação, qual o exame que você pede, qual o exame que você não pede, por que você está pedindo isso, por que você não está pedindo aquilo, enfim. Então, como que a gente constrói essa base, né? Então, puberdade precoce. Primeira coisa é você definir o que é puberdade precoce, né? Então, quando uma criança inicia desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, numa idade inferior a 8 anos na menina ou inferior a 9 anos no menino, isso nos sugere que existe puberdade precoce. Quer dizer, isso é um sinal de que possa haver, né, uma puberdade precoce. Agora, a criança está com por exemplo, uma menina está com um desenvolvimento mamário aí, um broto mamário, e ela tem 7 anos. Então isso é puberdade precoce? Gente, não é bem assim, né? Isso é um sinal de que existe a possibilidade disso ser uma puberdade precoce, mas aí você vai precisar avaliar melhor, né? Então existem parâmetros para nos levarem a um diagnóstico de puberdade precoce. Então, o que acontece, né, quando inicia a puberdade? Aí, se você conhece como que funciona a puberdade normal, aí fica fácil de você entender quando a puberdade está precoce, quando há sinais de uma puberdade precoce. Então, como que é o normal, né? O normal é a gente ter um aumento na velocidade de crescimento da criança relacionado ao início do desenvolvimento puberal. É o que a gente chama de estirão, né, de crescimento. Então, quando a puberdade se inicia, tem também aumento na velocidade de crescimento. E isso é algo identificável no exame clínico, né? É também identificável, por exemplo, com o raio-x de mãos e punhos para verificar a idade óssea. Então, quando existe aceleração do crescimento, também existe aceleração
da maturação óssea. Então, a idade óssea também se avança, né, quando a criança acelera o crescimento. E isso é normal durante a puberdade. A questão é saber se isso está acontecendo na época certa, né, na idade normal, dentro do intervalo de idade normal. E se isso estiver acontecendo antes da hora, aí sim a gente vai chamar isso de puberdade precoce. E aí, olha só, puberdade precoce é uma síndrome. Puberdade precoce não é um diagnóstico final. Então, quando a gente está diante de uma criança com sinais de puberdade precoce, que você constata que realmente é uma puberdade precoce, como eu falei, às vezes é um botãozinho mamário, mas você vai verificar, não tem avanço de idade óssea, não tem aceleração na velocidade de crescimento, é só um brotinho mamário. Às vezes a gente chega à conclusão que isso não é puberdade precoce, isso é só uma telarca precoce isolada, por exemplo. Então, é claro que um primeiro passo é você realmente identificar que existe puberdade precoce, né? Então, além do surgimento de caracteres sexuais, também existe impacto no crescimento, né? Aceleração do crescimento e as suas consequências. Bom, mas uma vez que você realmente identifica que aquela criança tem puberdade precoce, isso é só o primeiro passo. Isso é só o primeiro passo. Por quê? Porque aí, uma vez que você viu que a paciente realmente tem puberdade precoce, você tem que procurar saber, opa, peraí, mas o que está acontecendo? Por que existe essa puberdade precoce? Como é que funciona a puberdade normal? Puberdade normal é assim, é quando lá o hipotálamo começa a estimular a hipófise a produzir o FSH e o LH, né, que são as gonadotrofinas, e aí esses hormônios começam a estimular os ovários na menina ou os testículos no menino a produzir os esteroides sexuais. E aí, com isso, começa a acontecer o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? Ao mesmo tempo em que vai havendo um aumento na velocidade de crescimento. Então, a criança vai crescer e desenvolver, né? As duas coisas vão acontecer em paralelo. Então, numa criança que começa esse processo antes da hora, por que isso está acontecendo? Será que é porque o eixo hipotálamo hipofisário foi ativado antes do tempo? Essa é uma possibilidade. Mas também existe uma outra possibilidade. Será que esse ovário ou esse testículo começou a fabricar hormônio sozinho, independente, né, do estímulo lá pela região hipotálamo hipofisária? Então, veja bem, aqui a gente já começa a abrir possibilidades, né?